dia que, antes de tudo, serve para reafirmar a necessidade de igualar os direitos femininos, de combater com todas as forças o feminicídio, dia de refletir o papel da mulher na sociedade com direitos plenos. 8 de março, uma data que sempre foi importante pela dimensão da sua abrangência. E exatamente nesse mesmo dia, após as condenações arbitrárias contra o ex-presidente Lula serem anuladas, o que mais se ouviu por todos os cantos do país foram os gritos "Lula livre". Essas e outras notícias de interesse do trabalhador e dos movimentos populares você acompanha aqui no seu jornal. Uma jornada nacional feminista com um único objetivo: a luta pela vida. É assim que a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e movimentos populares e feministas comemoram o Dia Internacional da Mulher. As trabalhadoras defendem vacina para todos, auxílio emergencial digno, geração de emprego e ainda o fim da violência contra a mulher. A reportagem é de Gerana Rodrigues. Neste ano de pandemia, o Dia Internacional das Mulheres é marcado pela luta por direitos, travada durante a crise provocada pelo coronavírus. O manifesto Mulheres na Luta pela Vida destaca que com a crise sanitária, as desigualdades de gênero se aprofundam ainda mais. Além de estarem exercendo esse cuidado, essa linha de frente, do enfrentamento à pandemia, nos serviços de saúde, nos serviços inclusive de limpeza, são mulheres que também tiveram seus trabalhos em casa aumentados, com a presença, inclusive, das crianças. Em um país com 14 milhões de desempregados, dos quais 65% são mulheres, a renda é uma pauta central. Para a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT São Paulo, Márcia Viana, em um momento de aumento da fome, as mulheres são as mais afetadas. Uma política de emprego e a manutenção do auxílio emergencial são essenciais. Por não ter emprego, por estar na informalidade, sem um auxílio do governo, muitas trabalhadoras, principalmente as trabalhadoras domésticas, perderam milhões de postos de trabalho, muitas não conseguiram um auxílio emergencial. Então, para a gente, a questão do emprego ele é fundamental para a autonomia das mulheres. Outra preocupação é o aumento da violência doméstica durante a pandemia. Em 2020, o Brasil registrou mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher. Aumento, inclusive, da tensão nos lares, justamente pela fome, pelo desemprego, seja por não acesso, inclusive, às políticas de proteção. E com essa perspectiva do aumento da possibilidade do acesso às armas, isso aumenta também o risco das mulheres morrerem. Para as militantes, a vida das mulheres está ameaçada com o projeto de morte comandado por Jair Bolsonaro. É necessário o impeachment do presidente. Já na eleição de 2018, nós, mulheres, fomos às ruas, por ele não, porque a gente já sabia como era Bolsonaro, a forma como ele tratava as mulheres, os negros, os LGBTs. Então, é uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a vida das pessoas. As manifestações de luta param o Brasil afora. Em São Paulo, as mulheres saíram cedo para as ruas. A manifestação foi na Avenida Rebouças, que liga a região central à zona oeste da cidade. Paradas no semáforo, elas deram o recado. O movimento dos atingidos por barragens marcou presença na zona leste, em São Miguel Paulista e São Mateus. No interior do estado de São Paulo, as mulheres também protestaram. Em Ribeirão Preto, as ruas amanheceram com faixas e cruzes. Em Barra Bonita, as mulheres do Movimento Sem Terra, o MST, foram para a frente da empresa líder na comercialização de arroz. Em Florianópolis, a capital catarinense, o Terminal Central ganhou faixas do 8M Brasil de Santa Catarina.
E em Blumenau, a homenagem às mulheres vítimas da violência foi na Escola Estadual Básica Max Tavares. As trabalhadoras da educação protestaram em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo em Curitiba, capital paranaense. Em Porto Velho, capital de Rondônia, a manifestação do movimento Mulheres em Defesa da Vida foi contra o feminicídio e as privatizações defendidas pelo governo federal. As mineiras da mineradora Vale ergueram bandeiras contra o estupro, a fome, a violência e Jair Bolsonaro. Em Recife, a capital pernambucana, o Manifesto das Mulheres do Levante, MST e Pastoral da Juventude Rural ergueram faixas na Ponte Boa Vista, a ponte de ferro sobre o rio Capibaribe. O movimento de mulheres do Cariri está unificado com todo o movimento do Brasil. E a nossa bandeira de luta é fora Bolsonaro, pela vacina para todos e todas, pelo plano emergencial já e contra a violência sobre as nossas mulheres. E temos também uma campanha solidária de arrecadação para todas as famílias e mulheres em situação de vulnerabilidade. Este Dia da Mulher foi marcado também pela jornada de luta do 8 de março do MST, que ocorreu em todo o país com o lema Mulheres pela Vida, semeando resistência contra a fome e as violências. Confira na reportagem de Vanessa Nicolave e Caroline Oliveira, do Brasil de Fato. Nessa manhã, mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizaram uma ação de denúncia contra o preço elevado do arroz, em frente à empresa Camil, na zona oeste da cidade de São Paulo. O ato fez parte da jornada de luta de 8 de março, do Dia Internacional da Luta das Mulheres, e tem como lema Mulheres pela Vida, semeando resistência contra a fome e as violências. Uma das maiores empresas do setor alimentício da América Latina, a Camil foi escolhida por simbolizar o lucro do agronegócio acumulado durante o período da pandemia. A empresa, que atua com beneficiamento de arroz e feijão, expandiu seu lucro líquido em 120% no último ano. Distribuindo arroz orgânico produzido pelas cooperativas do movimento, os manifestantes também lembraram da importância da reforma agrária como solução para o combate à fome no país. Enquanto a Camil está aí cobrando uma fortuna pelo arroz, lucrando uma fortuna em cima da fome do povo, a gente veio distribuir o arroz produzido nas áreas da reforma agrária para provar que a reforma agrária é a solução para a fome do povo brasileiro. No ano passado, o preço do arroz bateu recorde, chegando a custar mais de R$ 70 a saca, uma valorização de cerca de 62%. No mesmo período, o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica chegou a 10,3 milhões de pessoas no Brasil. A alta dos preços dos alimentos estaria associada às políticas agrárias do governo Bolsonaro, que incentivaram o agronegócio a exportar, ao mesmo tempo que desmontaram o apoio aos pequenos agricultores, principais responsáveis pelo abastecimento do mercado interno. A crise que a pandemia potencializou, né, e com o fim do auxílio emergencial, muita gente, sinceramente, não tem o que colocar na panela, né? Não tem mais como comprar alimento. O gás subindo, os alimentos subindo, o auxílio emergencial diminuindo, se é que vai ter. E isso, uma hora, o que está segurando o povo ainda é realmente a pandemia. Trabalhadores que passavam pelo ato manifestaram apoio às denúncias. O autônomo Antônio Silva afirmou que considera válida a manifestação, já que a condição para manter o alimento na mesa está cada vez mais difícil. Acho mais que justo se todo mundo pensasse dessa forma, alguma providência teria que ser tomada. Eles tomariam, mas como a minoria faz isso aí, não resolve nada. O MST é um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. No ano passado, foram colhidos 15 mil toneladas do grão, produzidos por 364 famílias, de 14 assentamentos, situados em 11 municípios gaúchos. Além de manter os preços do produto durante a pandemia, o movimento realizou campanhas de doação do alimento durante todo o período da pandemia. Não há mais impedimentos para o ex-presidente Lula disputar a eleição presidencial de 2022, se esse for o desejo dele ou de seus apoiadores. Esse é o resultado de um habeas corpus
concedido agora à tarde pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para quem a Lava Jato em Curitiba não tem competência para julgar os processos do sítio de Atibaia, do Tríplex do Guarujá e do Instituto Lula. Assim, Edson Fachin anulou todas as condenações de Lula pela Justiça Federal do Paraná. Nós conversamos a respeito com o advogado Fernando Rideu, mestre da PUC de São Paulo. O presidente Lula ficou 580 dias preso. O presidente Lula foi impedido de ir ao enterro do irmão dele. O presidente Lula ficou impedido de ir ao enterro do amigo dileto dele, Cid Maringa Seixas. O presidente Lula não pôde estar presente no velório do neto dele, só foi ao enterro. O presidente Lula perdeu a esposa dele, né, por desgosto com a Lava Jato. Né? E a verdade é que todo mundo sabia, desde tempos idos, que Moro era incompetente. Esse assunto era o que era mais discutido. E veja bem, isso é um assunto de ordem pública. Portanto, pode ser conhecido de ofício pelo tribunal. Não precisa se esperar com habeas corpus. Na verdade, desde a primeira provocação do ministro Fachin pelo Zanin, pela primeira vez, isso aqui logo no início, ele já poderia, se mesmo se isso não fosse alegado, poderia de ofício já ter dado essa ordem, porque a matéria de ordem pública trata-se de incompetência absoluta. Mas, depois de 580 dias preso, impedido de concorrer, e mais, o Ministério Público, sob a doutora Raquel Dodge, teve o desplante de dizer que a candidatura do presidente Lula era uma fraude, porque ele sabia que ele era inelegível e que, portanto, o PT teria que devolver tanto. Né? Isso é escandaloso. O seu jornal faz um rápido intervalo. Na volta, você acompanha outras notícias desta segunda-feira, 8 de março. Até já!